Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma sexta-feira à noite com as nossas entrevistas. Hoje, boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Vamos conversar sobre os planos para o estado de São Paulo com o vice-governador Rodrigo Garcia, do DEM. Então, de volta às nossas pautas políticas. E também temos uma colega nossa, a jornalista Cristina Serra, que escreveu um livro sobre a tragédia de Mariana e viu o drama se repetir em Brumadinho. Ela traz aí um alerta para novos desastres ambientais. Ainda existem pessoas no Brasil vivendo, né? Sob esse tipo de pressão, né? Daqui a pouquinho, então, a gente Cristina conversa Serra. com a Cristina. Vamos começar com o vice-governador. Rodrigo Maia? Ah, sabia que ia falar Rodrigo Maia. Rodrigo Garcia. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Bem, mas já devem ter cometido esse erro, né? Esse erro é comum, ainda mais agora, no momento que o presidente Rodrigo Maia está vivendo, de muita exposição na mídia. Nós somos do mesmo partido, começamos juntos na vida pública, então é natural. Então, já vou fazer uma pergunta relacionada bem a Brasília, porque você também trabalhou muito tempo na Câmara como deputado federal. O texto que foi apresentado essa semana da reforma da Previdência tirou estados e municípios para que possa ser aprovado ou porque realmente o relator e a Casa não concordam com essa inclusão? Eu sei que essa é uma pauta também cara ao governador de São Paulo, João Dória. Sem dúvida, Mariana. O governador Dória tem defendido com muita veemência a inclusão de estados e municípios por uma lógica econômica. Isso vai dar transparência nas contas públicas, vai dar uma regra geral para a Seguridade Social no Brasil pública, né, que é necessária para que o mundo todo conheça a realidade financeira dos governos municipais e estaduais. Eu acredito que ainda se tem um tempo até a votação do relatório na comissão especial, e nesse tempo o relatório pode ser alterado na hora da votação. O governador Dória, junto com vários outros governadores, ainda vão insistir para que estados e municípios possam ser incluídos na reforma. Se ela não for incluída nesse momento na comissão, nós temos ainda a esperança do plenário. Mas o que acontece nessa casa, no Legislativo, na Câmara especialmente? Os deputados ficam achando que também não vou fazer o trabalho desses governadores, não. Eles que se virem para aprovar a reforma deles em seus estados. É uma coisa, isso é problema deles, não é meu? Eu acho que tem muita disputa política local, né? Você tem razão, mas também tem um pouco a necessidade dos governadores, principalmente os governadores do Nordeste, né, entrarem mais à frente do processo da reforma e fazer com que os seus deputados, os deputados ligados à base desses governadores, votem favorável à reforma da Previdência. Eu acho que o que se busca em Brasília hoje é ter uma maioria. Não é fácil ter 308 votos. Qualquer emenda constitucional é complexa e a da Previdência mexe com a vida de todo mundo no regime geral, né? Tenho esperança, acho que o governador Dória está certo e ele faz essa defesa da inclusão de estados e municípios, não é pensando só no estado de São Paulo. Eu tenho muita confiança que a Assembleia Legislativa de São Paulo, se tiver que debruçar sobre o tema, já fez isso no passado e fará isso no futuro. É pensando mesmo no Brasil. Então, nós não vamos jogar a toalha, nós vamos continuar ponderando aos deputados federais a importância de se ter estados e municípios na reforma da Previdência. Vai ser um trabalho que vai precisar ser feito em parceria com os outros governadores também, não basta só pressionar a bancada paulista, né? Sem dúvida. O Nordeste tem um peso grande na Câmara Federal, né? São quase 170 deputados, enfim. E é fundamental que os governadores do Nordeste, que aparentemente criticam um pouco a reforma da Previdência, tenham a consciência da importância desses votos, né, que hoje não estão aprovando a reforma, para que esses votos virem no dia da votação e possam aprovar, né? Então, os governadores precisam mostrar, olha, as contas públicas estão em um vermelho, o déficit previdenciário dos estados ele é crescente. São Paulo mesmo, Mariana, nós vamos virar o ano de 2020 com mais funcionário inativo do que ativo. Então, é um problema para todos os governadores, né? E não se fala bem das prefeituras. Regimes dos estados são 27, as prefeituras são 2.200 prefeituras com regimes próprios. Então, essa confusão, essa falta de norma geral não vai ajudar o Brasil. Em algum momento, esses prefeitos e os governadores vão bater na porta do governo federal pedindo socorro. Então, é melhor para o Brasil que a reforma seja aprovada com estados e municípios, com regra geral. Voltar um pouquinho aqui para o dia a dia do estado de São Paulo. O governo do João Dória está nos seus aí primeiros meses e o governador se elegeu muito falando em concessões, em parcerias, em privatizações. Em que pé que isso está? Até o momento, o que foi possível fazer, o que se pode esperar para os próximos meses? Olha, o governador me deu a missão de ser secretário de governo e
presidir o Conselho de Parcerias Público-Privadas, né? Então, nós aproveitamos muitos dos estudos e de projetos que existiam no passado e colocamos vários projetos novos que nós assumimos nosso compromisso de campanha, né? Nós estamos já com alguns projetos aprovados pelo Conselho Gestor. Tem 21 grandes projetos que nós pretendemos contratá-los até o ano de 2020. E eu quero destacar aí, por exemplo, o trem Intercidades, que vai ligar São Paulo a Campinas, depois indo até Americana. Ou seja, esse projeto vai fazer com que o trem de passageiros novamente possa ser uma realidade para o Brasil, né? E quem vive aqui na região metropolitana de São Paulo sabe o quanto é difícil chegar e sair da capital. Então, o trem de passageiros vai trazer, sem dúvida nenhuma, conforto, previsibilidade, né? Pessoas que moram em Campinas, trabalham em São Paulo ou vice-versa. Queremos contratar o trem de passageiros até o ano de 2020. Vamos acelerar as concessões rodoviárias. São Paulo já tem as melhores rodovias do Brasil, com inovações que o governador Dória determinou, como, por exemplo, pedágio ponto a ponto. O usuário vai pagar exatamente pelo aquele trecho que ele anda na rodovia. Rodovia com carbono zero, né? Nós estamos anulando toda a emissão de carbono dessas novas concessões, né? O usuário frequente, quanto mais você usa, menos você paga, né? Devemos publicar e contratar esse ano ainda também a maior lote de concessão rodoviária do Brasil, com quase 14 bilhões de investimentos, né? E também projetos importantes e simbólicos para São Paulo, como, por exemplo, o ginásio do Ibirapuera, como, por exemplo, o zoológico.